Salve, galera! Beleza? Espero que todos estejam bem. Estamos voltando aqui para mais um episódio do The UCast, o podcast da The Unity, que visa trazer informações de qualidade, trazer experiências e trazer pontos de reflexão. Acho que hoje o principal ponto que nós vamos trazer aqui é uma reflexão, né, Tiagão? É isso aí, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite aí para todo mundo. É um prazer estar aqui de novo, né, com o Rick, com o Vinícius aqui, trazendo uma reflexão que muitas vezes nos é enviado mensagens, colegas nos perguntam, né, Rick? Eu acho que hoje vai ser um papo bem legal, um pouco diferente do que a gente vem fazendo, mas um papo bem legal aí. Isso é importante, e eu acho que vai ser de grande valia, não só para as pessoas que se encontram naquele cenário que a gente vai desenhar aqui hoje, que é o cenário da pessoa que está numa reta final de graduação ou que já caiu no mercado de trabalho ainda com uma pouca experiência, ainda com uma caminhada ainda muito pequena, mas também para nós profissionais que estamos muito tempo na estrada, né, Tiagão? E a gente lida todo o tempo com acadêmicos, nos acompanhando, mas também lidamos com pessoas que estão iniciando uma carreira, que são importantes para as nossas clínicas, para os nossos clubes, ou para o nosso cenário que a gente trabalha, e é importante orientar esse pessoal e dar realmente um caminho interessante. Eu acho que vai ser de grande valia para todos aqui esse episódio. Exatamente, bem construtivo ali para entender esse cenário e como a gente se portar, né? O que o outro tá pensando, o que o outro espera da gente também, né? Enquanto esse profissional com mais tempo de estrada aí. Então, com certeza vai ser bem legal. Sensacional. Sem perder tempo, então, eu vou apresentar pra gente o nosso grande convidado de hoje, que é uma pessoa que tem sido cada vez mais presente na vida da The Unity, também presente na vida do The UCast, que é o Vinícius. Vinícius, grande prazer em tê-lo conosco aqui. E eu acho que não teria ninguém mais indicado para participar desse episódio com esse grande assunto, que é a carreira, que é a progressão do fisioterapeuta, do que você, cara. Então, assim, eu não vou te apresentar, até porque a nossa primeira pergunta, ela tange aí a sua carreira, tá? Mas queria te dizer que é um grande prazer. Já queria emendar, então, essa primeira pergunta, que eu queria que você contasse para os nossos ouvintes em que ponto você está da sua carreira, tá? Quem é você? O que te trouxe até aqui e em que ponto você está. Isso vai ser importante, pessoal, para que a gente consiga discorrer todas as próximas discussões que aqui estarão presentes nesse episódio. Então, pessoal, muito prazer estar aqui. Para mim é uma grande honra estar nessa conversa, nessa discussão que vamos ter agora. Então, meu nome é Vinícius, eu sou fisioterapeuta. Eu formei na UFMG em dezembro do ano passado, então estou caminhando aí para um ano de formado. E, cara, eu já ingressei logo de cara no mercado de trabalho e, respondendo a sua pergunta, eu não sinto ainda que a minha carreira começou de fato. Eu sinto que eu tô numa fase que eu tô me conhecendo, que eu tô me descobrindo, tô entendendo ali para mim o que faz sentido, o que não faz. E eu sinto que isso tá criando um terreno ali para eu já começar a dar os meus passos na minha carreira de fato. Então, eu sinto que eu tô numa fase ali gostosa, tô curtindo, tô me conhecendo, tô aprimorando, conhecendo coisas novas, mas eu sinto que ainda a minha carreira não começou de fato, sabe? Então, eu tô indo por esse caminho, assim, agora. Legal, Vini. E você colocando aí que tá começando, né? Que você não sente que começou e... vai formar um ano praticamente de formado aí, efetivamente, né? Eu queria saber, assim, né? Nessa construção ali, né? Ao longo da graduação, ao longo das suas vivências acadêmicas ali, enquanto estagiário, né? Visitas, enfim, convivendo com outros profissionais, você foi preparado em algum momento para esse... Formei agora ali, nesse primeiro momento, os professores te prepararam, né? Outros profissionais que você teve convivência, como que foi, na sua visão, essa preparação para esse momento de formado? Cara, essa conversa do mercado de trabalho eu senti bastante falta. Foi até uma dor que eu tenho atualmente, que eu tô descobrindo esse mundo novo. E durante a graduação a gente tem algumas conversas sobre isso, mas... são conversas que não vão te preparar para chegar nesse momento. Então, a gente conversa um pouco, principalmente no início do curso e depois mais no final, mas esse período do meio, assim, esse durante, fica um limbo que a gente não fala muito disso. A gente está preocupado com outras coisas, a gente tem muita coisa para aprender, projetos para desenvolver. Então, eu sinto que o mercado de trabalho não foi um tema que foi muito bem abordado durante a graduação, não. Na graduação, você acaba vendo quais são as áreas, né? Mas não como se portar naquela área, muitas vezes. Então, né? Exatamente. Tá me vindo aqui à cabeça uma pergunta pra você, até meio off-topic aqui, que é o seguinte, cara, tem aquela brincadeira do casamento, né? Que o cara que vai casar,
Você, inclusive, casou recentemente. Tem aquela brincadeira de falar, não, pode pular na piscina, que tá quentinha, né? E que a piscina, na verdade, tá gelada pra caramba. Cara, como se enxergava o mercado não estando nele, de fora? Porque quando você está como acadêmico ali, você ainda não tá no mercado. Em algum momento você pensou, cara, escolhi a profissão errada. Todo mundo que tá aí fora tá se ferrando. Ninguém tá prosperando, ninguém tá atingindo seus objetivos e eu tô nesse meio do caminho, vou me formar e vou ser mais um do bolo. Ou lá de dentro, ou lá de fora, aliás, você enxergava e falava assim, não, cara, tem muita gente legal aí no mercado, tem muita gente dando certo, tem muita gente se tornando profissionais interessantes e eu tô no caminho certo. Então, assim, estando fora do mercado, como que você enxergava esse mercado na graduação? Cara, durante grande parte da graduação foi a primeira opção. Eram poucos exemplos, assim, quase zero que eu conhecia de pessoas que se deram bem na profissão e muito por conta também de internet, desse acesso, assim, mais fácil hoje em dia a muita coisa ruim. Você fica criando uma imagem, um preconceito ali de que é uma profissão que vai te dar trabalho. Até o comentário das outras pessoas falando que, cara, sai disso, entendeu? Então, assim, eu ouvi muito comentário negativo nesse sentido, só que minha mente foi mudando um pouco mais pro final da graduação, que eu passei a ter acesso a pessoas que me davam uma visão diferente ali, uma segunda opção, ou uma opção de fato. Então, assim, no início da graduação, zero perspectiva de ingressar no mercado de trabalho. Primeiro que não era nem muito o meu objetivo inicial, assim, eu gostava bastante da área acadêmica também, que é uma área que eu gosto bastante até hoje. Só que o meu objetivo foi mudando ao longo do curso, mais para o final do curso, que eu fui abrindo a minha mente para novas possibilidades, conhecendo novas pessoas, que eu fui encontrando esse outro universo assim que até então eu não conhecia. Achei isso interessante, Thiagão, até para quem está nos ouvindo aí, tá nesse momento de fim de graduação, início de caminhada como profissional, cara, porque você imagina você entrar numa profissão que você não tem grandes ídolos ou não tem grandes espelhos, né? Porque eu fico pensando assim, o menino que hoje joga futebol lá na categoria de base, ele vê o Neymar prosperando, ele vê o Messi prosperando, ele vê grandes ídolos e ele mira lá em cima, né? O jovem que tem como natureza sonhadora por natureza, ele fala, cara, um dia quero jogar igual o Neymar. E assim como o engenheiro que vê grandes engenheiros no mercado de trabalho, assim como o médico que vê grandes médicos no mercado de trabalho prosperando. E a fisioterapia eu vejo que boa parte das vezes, eu te perguntei de forma bem provocativa, porque boa parte das vezes a gente não consegue enxergar aquele profissional de renome, aquele profissional, né, enquanto graduando ali na área acadêmica, só enxerga o seu professor, só tem contato com o seu professor de graduação, que muitas das vezes é uma pessoa que está insatisfeita com a profissão, que não foi alguém que prosperou no mercado de trabalho, que está dando aula ali para cumprir uma lacuna, para ocupar uma lacuna e para cumprir tabela. Então é muito crítico isso, a gente não ter grandes ídolos, a gente não conseguir mirar em grandes pessoas. Isso é um grande problema para a gestão de carreira. E às vezes também, né, eu dou aula para graduação, pós-graduação, enfim, às vezes o professor também é um cara que ele é professor desde sempre, né? Ele não vivenciou esse mercado do trabalho. Então até para passar esse outro lado do mercado de trabalho é difícil, né? E aqui a gente tá falando, só para contextualizar um pouco, também o Vinícius tá conosco lá, ortopedia e esportes, né? Mas a gente pode ampliar isso também para outros olhares, outras áreas da fisioterapia, que são tantas aí também, né? E isso você me falou aí de uma maneira... vou fazer umas duas perguntas aqui de como que você vê, assim, né? Que eu vejo... Essa parte é muito importante. Eu lembro quando eu era graduando que eu queria conviver com grandes profissionais, assim, né? Então, nos estágios que eu fiz, em que eu buscava. E hoje eu vejo que a rede social também ampliou isso muito. E a gente tem muitos profissionais não tão grandes assim que acabam tendo muita voz. E os alunos muitas vezes ficam perdidos em quem procurar. E aí, minha pergunta para você falou que foi mudando o mindset ali para o final do curso e tal. E o que você tentou fazer? O que você fez que suas estratégias que você usou, que te mudou o seu mindset e que te ajudou a abrir os olhos para esse mercado de trabalho aí? Perfeito. Respondendo ainda um pouco da outra pergunta, a questão dos grandes ídolos, na graduação eu também tive grandes ídolos, grandes referências acadêmicas e que me incentivaram muito a entrar nesse meio e que, de certa forma, eu despertei esse interesse também.
Então eu senti falta disso pro mercado de trabalho também, O sabe? atendimento, né? Que a gente Isso. fala, né? Que mercado de trabalho é o atendimento no dia a dia, Isso, né? exatamente. Agora, eu não consigo enxergar uma coisa específica que eu fiz que mudou esse mindset, igual você comentou. Foi um conjunto de ações, principalmente participando muito dos eventos, que aí você tem a oportunidade de estar sob a responsabilidade de um fisioterapeuta mais experiente, alguém que já tem mais tempo aí de formado, que vai te auxiliar, que vai te dar a oportunidade de viver a profissão de fato na prática, mas sem ainda aquela responsabilidade toda de responder pelos seus atos, principalmente um graduando, né? Então, assim, tá nesse meio e conhecer novas pessoas foi o que me despertou ali aquela chama, aquela coisa para tentar seguir um caminho diferente, sabe? Então não foi um evento específico, não foi algo especial demais que aconteceu, foi uma construção que acabou me levando por esse caminho. Cara, entendendo todos os desafios que é sair da graduação e de repente receber um diploma e ser considerado fisioterapeuta para todos, para a sociedade, entendendo isso e entendendo as dores que a gente vai te perguntar daqui a pouco, quais são as principais dores que você enxerga hoje de alguém que acabou de formar, quais são as lacunas que precisam ser ocupadas para que a pessoa consiga se de fato transformar num profissional de sucesso, consiga atingir seus objetivos. Eu vou fazer uma pergunta antes, que é o seguinte: o que você faria diferente na graduação, mirando o mercado de trabalho? Hoje você conhece o mercado de trabalho e conhece as dificuldades. Antes você não conhecia e você não tinha base para tomar suas melhores decisões. Mas mirando hoje, entendendo o que um profissional precisa para ser alguém no mercado, para conseguir trabalhar em grandes clínicas, conseguir empreender com sucesso, conseguir trabalhar em grandes clubes, enfim, conseguir trabalhar onde ele quer. O que você faria diferente na graduação, se voltasse no tempo, para se preparar melhor para esse momento? E o que você fez que você não faria mais? Ótimo. O que eu fiz, na verdade, o que eu não fiz que eu teria feito, desde o início já tá aberto para mais oportunidades e conhecer novas pessoas. Então, no início da graduação ali, ainda muito tímido, com muito medo ainda daquela pressão invisível que tem na sala de aula, que todo mundo quer se provar, todo mundo quer mostrar que tem o seu valor ali. Então, eu um pouco mais acanhado, sem muita desenvoltura ainda, então perdi muitas oportunidades por conta disso e perdi muitos possíveis contatos, conhecer pessoas novas por conta disso. Então, esse é algo que eu trabalharia para fazer diferente. Perder um pouco esse medo da exposição, de estar errado eventualmente, de conhecer pessoas novas e de me sentir vulnerável. Então, isso é algo que eu investiria. E um outro aspecto também que eu senti bastante falta, e eu também nem sei se é o papel da graduação de fato, porque a gente tem tanta coisa para aprender, mas é desenvolver habilidades para além da fisioterapia. Então, ter a capacidade de conseguir lidar bem com o paciente, de ter um bom relacionamento, isso eu sinto que a gente não aprende de fato, a gente aprende por tabela ali, porque você vai ter que lidar com isso e vai descobrindo seus caminhos. Então, eu sinto que essas habilidades que são, que muita gente falou, isso são soft skills, né? Eu sinto que isso é algo que eu precisaria investir, que eu vejo que tem grande valor na prática clínica hoje, que eu nem sabia disso, que eu negligenciei por falta de conhecimento mesmo. Então, acho que esses são os dois principais pontos assim, que eu teria feito diferente. Agora, qual que foi a outra pergunta que você comentou? O que você fez que você não faria, ou seja, aquilo que você fez no passado e que não gerou nenhum tipo de benefício para você hoje, quando a partir do momento que você se formou e que entrou no mercado de trabalho? Cara, ficar muito preocupado com notas e aquela parte teórica, assim, demais, e ficar neurado com esse tipo de coisa, sabe? Grande parte da minha graduação, eu me esforcei muito para tirar boas notas e conseguir boas oportunidades dentro da graduação. Então, isso foi válido, de certa forma, porque eu tive acesso a coisas que eu não teria se eu não tivesse ido bem, demonstrado ser um bom aluno, ter tirado boas notas. Só que isso não me garante que eu adquiri o conhecimento que eu vou precisar daqui 5, 10, 15 anos. Então, esse, para mim, foi o principal aspecto. Foi uma mentalidade de eu preciso aprender isso
para aplicar aqui do que eu preciso aprender isso porque um dia eu vou precisar. Então, hoje eu percebo que muito dos conteúdos que eu aprendi, eu não consigo tanto aplicar na prática por causa dessa mentalidade, sabe? De não ver tanta utilidade daquilo e conseguir relacionar um certo conteúdo com outros conteúdos, construir ali um conhecimento, só um acúmulo de informações que ficam desconexas e não se interagem, sabe? E a nossa profissão, ela tem muito disso, de você conseguir identificar coisas diferentes e principalmente a interação entre elas. Então, esse para mim é o principal aspecto assim que eu fiz e que teria feito diferente hoje em dia. Legal, legal. Você falou um ponto interessante aí do soft skills, né? Que de fato, na graduação, a gente acaba exigindo ali do acadêmico isso, mas não de uma maneira direta, né? Não existe uma matéria soft skills. Tem até cursos, principalmente na área de humanas, que tem, mas não diretamente na fisioterapia. Você acaba aprendendo muitas vezes só lá no estágio, que é no final do curso, nos 2 últimos períodos, nos 3 últimos períodos, a depender da faculdade. Antes disso, algumas faculdades oferecem projetos de extensão, projetos de voluntariados, assim, que acabam exigindo esse trabalho em equipe, capacidade de comunicação, que são coisas que a gente faz no dia a dia. Tem que saber comunicar com o paciente, comunicar com o meu colega, lidar com um problema ali. Então, assim, que acaba que você vai aprender só lá no estágio, na prática, né? Já cai na prática ali, tendo que executar aquilo. Eu queria saber se na sua graduação você passou por esses projetos de extensão, alguma ação voluntariada que te ajudou um pouco a desenvolver isso, né? E como que você enxerga isso também, né? Você já falou que devia trabalhar mais, como que essa oportunidade, às vezes, o aluno não percebe que ela tá ali no dia a dia para ele? Sim, eu tive a oportunidade, sim, de participar de alguns projetos de extensão e, cara, foi fundamental para poder começar a desenvolver esse olhar diferente para o paciente. Então, participei de alguns projetos de extensão ainda online, porque eu peguei um pouco do período remoto ali no final, que já foi uma mudança de chave para você conhecer uma realidade diferente do paciente, propor coisas novas que no mundo acadêmico, no mundo da graduação, é o mundo mais ou menos ideal ali. Então, quando você chega no mundo real, você percebe que o que você aprendeu precisa ser adaptado para aquela realidade. Então, esses projetos de extensão, participei de alguns, e principalmente no estágio do 10º período também, que a gente tem a oportunidade de ir para a atenção básica, que aí você visita as casas das pessoas, você conhece gente nova o tempo todo ali, então você conhece realidades diferentes, conhece contextos diferentes e isso vai te dando uma sensibilidade, um ouvido um pouco mais apurado para poder entender algumas questões, sabe? Eu tenho um amigo que ele é um grande profissional de uma área outra área de saúde, que é a odontologia, e ele contrata várias pessoas, ele tem uma equipe muito grande. E ele fez um comentário comigo alguns dias atrás, me dizendo que ele contrata hoje 80% pelos soft skills e 20% pela capacidade técnico-científica do profissional. Eu acho que essa é uma tônica não só da nossa área de saúde, mas eu acho que essa é uma tônica e é mandatório em outras áreas também, tá? E, cara, nós temos uma formação de graduação extremamente tecnicista, extremamente científica, e temos 0 de formação em soft skills, na minha opinião. Eu me formei há bastante tempo atrás, me formei há 15 anos atrás, né? Em 2006, então bastante tempo, quase 20 anos atrás, 18 anos atrás, e eu tive 0 de formação de soft skills. Meu desenvolvimento de soft skills ele foi completamente um desenvolvimento em outras vertentes, tá? E isso é muito problemático. Digo mesmo no meu, ele também, né? Na prática. Pois é, isso é muito problemático, porque hoje, se eu pegar lá no dia a dia da clínica, eu acho que o resultado final do profissional, em termos de capacidade de captar cliente, capacidade de fidelizar o cliente, capacidade de ser um profissional respeitado pelos seus pares, ela está muito atrelada a soft skills e um pouco atrelada à capacidade técnico-científica. Quando você me fala que você teria menos preocupação com notas, eu não quero que o nosso ouvinte, principalmente o nosso ouvinte em graduação, ele entenda isso como, não preciso de conhecimento, eu não preciso me aprofundar tanto, depois eu busco. Não é isso. O momento da graduação é um momento de construção técnico-científica também, mas deveria ser um momento de construção de soft skills, porque na hora que você sai da graduação, que você recebe seu diploma, que você se cadastra ao conselho, o que vai definir
a sua capacidade de tracionamento de mercado no começo tem muito mais a ver com sua capacidade de ser uma pessoa desenvolta, uma pessoa que tem excelentes soft skills, muito mais do que a sua capacidade técnico-científica. Tá? Essa é a minha visão. Agora, concordo com ela. Perfeito. Pegando também o gancho no que você disse, Vini. Seguinte, cara. Beleza. Você fez a sua graduação, participou de diversos projetos, tá? Eu tenho certeza que tem vários ouvintes aqui nessa mesma situação, ou no momento de graduação, ou recém-graduados. De repente você chegou no mercado de trabalho. Quando você chegou no mercado de trabalho, eu tenho certeza que você olhou para dentro de você mesmo e falou, peraí, cara, quais são as lacunas agora que precisam ser ocupadas, que estão completamente em aberto e que elas não vão me fazer, se eu não ocupá-las, se eu não preenchê-las, elas não vão me fazer tracionar, dar um passo à frente. No seu convívio hoje em dia com outras pessoas no mesmo ponto da carreira que você está, no seu convívio com alunos de graduação, que você tem um convívio muito importante com alunos de graduação, quais são as principais dores hoje do recém-formado? Vamos sair da graduação, vamos pensar naquela pessoa que já formou, que está no mercado de trabalho, que está entrando no mercado de trabalho, seja na construção de uma carreira docente, ou seja na construção de uma carreira de atendimentos. Quais são as principais dores desse público? Cara, eu vou citar o meu exemplo, que eu acho que conversa assim, com bastante gente. Primeiro, na beirada ali da graduação, prestes a formar, é aquela ansiedade de saber o que você vai fazer, para onde você vai. Você vai trabalhar numa clínica, vai trabalhar no hospital, vai fazer atendimento domiciliar, o que você vai fazer? Essa foi uma dor que eu comecei a sentir, mas que logo foi apaziguada ali pela oportunidade que eu tive de já começar a atender lá na The Unit. Então, depois disso, já tô num lugar, beleza. Agora, como que eu vou conseguir o meu primeiro paciente? O que eu vou fazer? Eu não tinha a menor ideia. Eu cheguei, tô aqui, e agora? O que eu vou fazer? Então, assim, essa questão de captação dos pacientes é uma dor que ainda é muito real para mim, mas que eu já tenho conseguido cavar ali, de certa forma, o meu espaço e construir ali certos caminhos que estão me gerando alguns frutos. Então, cara, o principal para mim é a parte de captação dos pacientes. E agora, partindo um pouco para a parte um pouco mais técnica ali, é a insegurança de assim, eu tenho esse conteúdo, eu sei como tratar um tendão, por exemplo, mas como que eu vou aplicar isso no mundo real, sabe? Isso para mim foi a principal virada de chave que começou a ser trabalhada ainda na graduação, quando eu fiz o estágio lá no Laprev, que você já tem um contexto um pouco maior de clínica ali, um paciente que chega, ele vai pagar pelo serviço, você vai atender, vai ofertar para ele aquilo que você sabe, só que ainda ali no contexto de graduação. Agora, no mundo real, as coisas parecem que mudam um pouco de forma, sabe? Então, como que eu vou transformar aquilo que eu adquiri numa resolução? Como que eu vou ser resolutivo para esse cara? Porque o paciente, ele não quer saber onde que eu estudei, onde que eu formei, os cursos que eu fiz. Ele tem um problema e precisa de uma solução. Então, como que eu vou ofertar a solução para esse cara, sabe? Então, esse sim, eu acho que são as principais dores que eu tive, que eu ainda tenho, mas que já estão sendo preenchidas ali com algumas soluções. Você falando isso aí me remeteu a uma frase que eu vi, acho que a gente já discutiu sobre isso algumas vezes, né, de recém-formados, recém-chegados no mercado de trabalho. Eu vejo também muito uma ansiedade de passar por esses pontos de uma maneira muito rápida ali, né, como se tivesse sido rápido pro Rick, eu tivesse sido rápido para mim, né? Você já ouviu nossas histórias e não é rápido para ninguém, nunca vai ser assim, teoricamente, né? E eu queria que você comentasse, né, o quanto que você acha que é o brincadeira de verdadeiro ou falso, uma frase que eu vi que é assim, né? Eu já sei fazer esses testes, eu consigo avaliar. O que você acha disso, assim, né? Você sabe fazer os testes e aí? Fazer os testes é avaliar o paciente? Cara, isso para mim é totalmente falso. É uma parte muito importante saber executar a técnica, mas você vai ter um valor ali. O que você vai fazer com isso? Que é o que vai ditar mais. Então, você tem que conseguir executar bem para aquele valor representar algo de fato. Mas agora, o que você vai fazer com isso? Você vai fazer um tanto de teste, vai ter vários valores e vai
tratar os valores individualmente. Não acho que é um bom caminho. Então, essa questão de saber identificar e não só aplicar os testes que a gente aprende, mas ter um olhar diferenciado, principalmente para o movimento, que faz total diferença. Estava conversando isso com uma amiga fisioterapeuta ontem também, de como que quando a gente chega no mercado, assim, em contato com pessoas mais experientes, como que a nossa percepção vai mudando e a gente vai usando cada vez menos testes. Então, eu lembro ainda da minha primeira avaliação de todas na graduação, eu ainda tenho ela lá. Cara, eu fiz umas 2 folhas, assim, de testes. Quero ter o máximo de dados que eu conseguir para poder resolver esse problema. Só que é uma frase que o Rick sempre fala com a gente também, é definir o que é importante, avaliar o que é importante e intervir no que é importante. Então, essa transição de, eu sei fazer os testes, então eu sei avaliar. Cara, eu acho que a gente tem que dar um passo além disso, sabe? Saber interpretar o que esses testes estão dizendo e casar isso com todo o que é esse paciente como um todo, sabe? Uma conclusão parcial aqui do nosso papo até agora, e eu pensando e matutando aqui, a captação de cliente vai ser sempre um grande desafio. Para o recém-formado, o desafio é ainda maior, porque ele não conhece o caminho, ele fez isso poucas vezes, ele tentou por poucas trajetórias até então, enquanto nós que estamos há bastante tempo no mercado, a gente já sabe trajetórias que a gente tentou e que gerou frutos, outras que a gente tentou e não gerou frutos, e que a gente não vai tentar mais, pelo menos temporariamente, a menos que a gente tenha uma reviravolta. Então, assim, a captação de clientes vai ser sempre um desafio para todos, né? A gente vive, nós como profissionais liberais, tirando aquele cenário de pessoas que trabalham em serviços que já têm o seu próprio fluxo, nós que somos profissionais liberais que estamos no mercado, a gente precisa realmente captar clientes a todo momento. A gente precisa manter os nossos clientes fidelizados e precisamos captar clientes, né? Uma pergunta que eu sempre faço, Vini, nas minhas aulas de pós-graduação é: eu sou cliente, o que vai me levar a ir em você e não vai me levar a ir no Thiago, por exemplo? Qual é o seu atrativo? Quando você acaba de formar, na minha ótica, em termos de conhecimento técnico-científico, você pode até estar bem, mas tem gente que estuda há 30 anos o que você está estudando há 5. A princípio, pelo tempo, a pessoa, a princípio, ela tem entendido mais do que você de certos assuntos. Então, o seu grande diferencial não é o conhecimento técnico-científico num primeiro momento, tirando aquelas pessoas completamente outliers, completamente fora da curva e geniais. Experiência também não é um diferencial. Você está chegando agora, qual a sua experiência? Sua experiência é pequena. Você foi estagiário, talvez, de alguns serviços, deu aula em alguns cenários, como estudante, enfim, foi monitor, desenvolveu projetos de iniciação científica, até pode ter publicado alguma coisa, mas não é o seu diferencial, é a experiência. E aí a gente acaba pensando em outros diferenciais que, porventura, possam ser utilizados pelo profissional recém-formado, e eu queria que você também nos falasse o verdadeiro ou falso aí, se você acha que são bons diferenciais. Por exemplo, o preço, a precificação. Bom, eu estou chegando no mercado de trabalho. Preciso captar clientes. Não sou a pessoa mais experiente, não tenho o melhor conhecimento técnico-científico, talvez não tenha dinheiro ainda para empreender no melhor lugar, no melhor localização da cidade, nem na melhor estrutura tecnológica. Beleza, vou abaixar meu preço. Você acha que essa é uma boa saída? E pela precificação, já que eu não estou atendendo ninguém, vou atender alguém aqui, pelo menos vou cobrar baratinho dessa pessoa, mas pelo menos eu vou atender alguém e vou começar a tracionar. Cara, não acho que isso é uma boa saída, não. Eu acho que você já começa num ponto que você está se desvalorizando o seu trabalho. Então, isso pro cliente, pro paciente que seja, não acredito que vai ser visto com bons olhos, sabe? Então, e pela precificação, pagar bem mais barato, cobrar bem mais barato, eu não acho que seja uma boa estratégia por conta disso. Você já parte de um cenário que o seu produto está desvalorizado. E a pessoa, ela, querendo ou não, ela enxerga valor não só pela sua competência, pelo seu carisma, mas também pelo preço daquilo. Então, um carro seminovo aí sendo vendido por 2, 3 mil reais é barato. Tem algo de errado, né? Tem alguma coisa estranha aí. Então,
você já não olha com bons olhos para esse tipo de produto ou serviço. Então, você sempre desconfia. Aquela foto no Instagram lá, a televisão sendo vendida por R$200, 55 polegadas, pode ser um golpe. É algum golpe. Maravilha. Pegando esse gancho, e eu acho que de fato a precificação não pode ser um diferencial, a gente tem que buscar outros diferenciais, né? E uma coisa, Vini, que muita gente busca, e no contexto, na explicação dessa pessoa, ela está buscando em prol de um diferencial, mas eu discordo, eu acho que ela está buscando em prol de um desespero ou de uma situação de inatividade. É aquela pessoa que acabou de sair da graduação, chega segunda-feira e ela não tem mais que ir à faculdade, não tem que mais ir ao estágio, não tem que mais ir à saúde básica, não tem mais o que fazer, e ela começa a falar assim, perfeito, pelo menos agora eu vou fazer uma pós-graduação para ocupar meu espaço, para ocupar esse espaço de tempo. Você acha que esse é um caminho? Saiu da graduação, já que eu não arrumei nada, já que eu não estou atendendo ninguém, aqui minhas fontes de captação ainda não estão legais, eu não consegui um emprego formal. Será que ocupar esse espaço logo recém-formado, fazendo uma pós-graduação, seja uma lato sensu ou seja uma stricto sensu, você acha que esse é um belo caminho? Cara, eu acho que fazer por fazer, a gente pode fazer muita coisa. Então, a pós-graduação, eu acho que ela é válida, é até super importante, mas dentro de um contexto que isso é pessoal para cada um e dentro de um momento específico também. Então, eu acho que a gente tem razões melhores para fazer uma pós-graduação do que preencher um tempo. Eu quase entrei na pós-graduação assim que eu formei. Eu tive a oportunidade porque a minha turma formou junto com a turma da pós. Então, eu iria abrir uma turma logo em seguida. Então, eu parei e analisei onde que eu queria chegar, o que eu tenho por objetivo. E no meu momento de vida hoje, não se encaixava. Eu acredito que uma pós-graduação, por fazer, ela vai acabar sendo mal feita, porque você não tem, de certa forma, a experiência clínica. Por exemplo, eu, comparado com o ano passado, dezembro do ano passado, eu tenho muito mais experiência, comparado comigo mesmo. Mas comparado com o Thiago, comparado com você, Rick, eu tenho pouquíssima experiência com o que vocês já viveram. Só que essa experiência que eu já vivi já me traz alguns incômodos, já me traz uma visão diferente para entrar numa pós-graduação e ter um olhar um pouco mais crítico, conseguir absorver melhor aquele conteúdo para poder, de fato, aplicar ali nos meus atendimentos. Então, fazer por fazer ou fazer para preencher um tempo, para ter o título que seja, eu não acho que seja uma boa estratégia, mas cada um tem seu momento de vida, cada um tem seus motivos, então, para mim, não fez sentido fazer logo de cara, mas não quer dizer que eu não veja valor e não quer dizer que eu não vou fazer também. Então, acho que tudo tem que ser bem pensado na big picture. Você ter ali em mente aonde você quer chegar, o que você quer construir e ir trilhando o seu caminho ali de acordo com esse objetivo final, sabe? Acho que isso é importante falar, né? Que tem que ter um olhar para o caminho, né? Para saber aonde quer chegar, né? E você falou que foi construindo um pouco isso ao longo do tempo. E por curiosidade, você já sabe aonde você quer chegar? Você já tem isso em mente aí? Cara, eu tenho uma noção, sim, da onde eu quero estar daqui 10 anos, daqui 5 anos. Mas não é uma caixa fechada, sabe? É algo maleável e adaptável. Assim como tem que ser. Exato. Que serve como uma bússola, um norte ali, para eu saber dizer sim e saber dizer não. Então, eu já disse não para boas oportunidades, para coisas que me seriam bem interessantes, assim, mas que não condizem com aonde eu quero chegar, o estilo de vida que eu quero ter, o que eu quero ofertar para minha família. Então, eu tenho isso bem claro na minha mente, mas é algo aberto, sabe? Não é uma caixa fechada que eu vou seguir aquilo ali de qualquer custo. A gente vai levando ano a ano, mês a mês, escolhendo, fazendo as pequenas escolhas, que são as que no acúmulo vão importar mais, sempre pensando nesse objetivo final, que cada um vai ter o seu ali, cada um tem seus objetivos, tem suas metas, então isso é bem claro na minha mente. Assim. Acho que isso é legal de ouvir você falar assim, né? Principalmente para um aluno que está no final da graduação ou que está no recém-formado, que muitas vezes fica perdido buscando vários cursos, faz um curso, por exemplo, bom, você está aqui, um curso de Pilates e nunca trabalhou com Pilates, mas tem colegas trabalhando, acha que é uma maneira de se inserir no mercado de trabalho, mas às vezes vai nichar mais ainda e fugir do que ele quer, né? Então, não precisa ter
uma coisa rígida de caminho, mas saber onde quer chegar ajuda a construir, né, o seu próprio caminho ali, né? Exato. Nós gravamos um episódio aqui sobre periodização e planejamento do processo de reabilitação e a gente está gerando um déjà vu aqui, porque o processo de reabilitação é como a gestão de carreira, né? Meu paciente que me procurou com uma lesão no joelho e quer voltar a jogar futebol, eu preciso entender o que ele precisa reunir para voltar a jogar futebol, do ponto de vista mecânico, fisiológico, estrutural, para que eu consiga construir essas capacidades no decorrer do caminho e para que daqui a pouco, quando o tempo passe, quando o processo biológico avance, quando o desenvolvimento biomecânico ele se desenvolva de fato e o fisiológico também, para que ele reúna as condições de voltar a jogar futebol. E o que nós estamos falando aqui é próximo disso, porque se um dia eu quero estar num certo lugar, o meu próximo passo tem que ser em direção a esse lugar. Claro que eu posso mudar de caminho, como todo mundo pode mudar de caminho, como a gente muda várias vezes. Eu, antes de fazer fisioterapia, eu fiz engenharia eletrônica. Poucos sabem disso, mas vocês sabem, mas não são todos. Eu fiz engenharia eletrônica. Os caminhos mudam, nossos interesses mudam, a vida é dinâmica, as oportunidades surgem e a gente vai tomando as melhores decisões baseado naquilo que a gente tem de conhecimento até o momento. Mas eu preciso ter um norte. É necessário ter um norte. Eu já te contei isso, mas eu tive uma disciplina na graduação. Eu já contei isso também para diversos alunos nas pós-graduações que eu dou aula. Eu tive uma disciplina na graduação que chamava Administração em Fisioterapia. Isso ainda na graduação. E essa disciplina era dividida em duas partes. A primeira parte do semestre era falado sobre empreendedorismo, de forma bem rápida e superficial. Era uma disciplina de 30, não me lembro se era 30 ou 60 horas de carga horária, então era uma disciplina completamente superficial, mas era falado sobre empreendedorismo. E a última parte era falado sobre gestão de carreira, construção de carreira, melhor dizendo. E o trabalho final da disciplina, a prova final, era colocar no papel onde você queria estar daqui a 5, daqui a 10 e daqui a 15 anos. E essa foi uma disciplina que eu fiz no meio do curso. E a maioria esmagadora da minha turma, ela não soube responder onde queriam estar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. O preocupante não é você não conseguir responder porque você não sabe qual caminho seguir. O preocupante é você não entender que onde você quer estar daqui a 15 tem a ver com onde você quer estar daqui a 10, que tem que ter a ver com onde você quer estar daqui a 5. Porque se eu cheguei até um certo ponto em 5 anos, fica mais fácil chegar onde eu quero estar a 10 tendo chegado nesse primeiro checkpoint, né? Então isso é o que a gente faz o tempo inteiro. Eu quero mirar estar ali. Então, para estar ali, o que eu preciso reunir de condições, de conhecimento, de soft skills, tudo isso que a gente está conversando para estar ali naquele momento, né? Então, isso é um ponto extremamente importante. E quando eu falo sobre a pós-graduação, comentando sobre sua resposta, eu sou professor de pós-graduação, o Thiago também é professor de pós-graduação, e o que eu tenho visto nas turmas de pós-graduação é cada vez mais discussões de graduação superficiais e não discussões de pós-graduação. A ideia da pós-graduação é exatamente colocar numa sala de aula diversos profissionais que vêm do mercado, cada um com suas inquietudes, cada um com suas experiências e com suas crenças, e colocar essa turma para discutir. Eu, por exemplo, nas minhas aulas, eu tento promover ao máximo discussões, aproveitando a riqueza dos alunos, a riqueza de conhecimento, de experiências. Eu dei uma aula há 2 finais de semana atrás, nós tínhamos alunos da região metropolitana de Belo Horizonte, nós tínhamos vários alunos do interior de Minas, tínhamos alunos de outros estados. Olha que riqueza, cada um vindo de um cenário. Imagine se fosse, ao invés de ser uma turma de recém-formados, perdidos e ainda completamente não posicionados ainda no mercado de trabalho, se fosse uma discussão com 30 profissionais, cada um do seu estado, cada um de sua cidade, cada um com sua experiência. Esse é o papel da pós-graduação, na minha opinião. E não se transformar em uma extensão da graduação. Ou seja, eu fiz 5 anos de graduação, de repente terminou e eu faço mais um ano de assuntos que fazem revisões de assuntos que foram... vamos fazer uma revisão de anatomia, vamos fazer uma revisão de cinesiologia. Não, preciso revisar. Não, eu vi tem pouco tempo, eu não preciso revisar isso. Tá? Então, a minha preocupação da pessoa sair, não se encontrar no mercado de trabalho, não ter planejamento de onde ela quer chegar e de repente ela se matricular na pós-graduação é exatamente a construção de uma pós-graduação pouco proveitosa para todos, pouco proveitosa para você mesmo e pouco proveitosa para os colegas que estão compartilhando a sua... Eu tive algumas experiências de dar aulas em pós-graduações feitas por profissionais mais experientes
E foram as melhores aulas que eu já dei. Foram aulas que foram recheadas de dúvidas, de questionamentos, de contrapontos. Então esse é um quesito. A pós-graduação hoje é vista como algo para ocupar uma lacuna. Já que eu não tenho nada para fazer, deixa eu fazer uma pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em fisioterapia do trabalho, mas eu nem sei se de fato eu quero trabalhar, nem sei qual é quero conhecer essa área. Talvez você não precise fazer uma pós-graduação para conhecer essa área. Talvez faça uma imersão prática. Né? Então essa é a minha preocupação quando a gente fala de uma pessoa que tentou entrar no mercado de trabalho e não ocupou essa lacuna e acabou ocupando essa lacuna com algo que não é uma experiência válida para onde ele quer chegar daqui a 5, daqui a 10 e daqui a 15 anos. E só fechando esse assunto também, a pós-graduação não é um diploma da pós que vai te inserir no mercado, né? Hoje, de forma alguma. Você não tem um diploma da pós, e aí, o que vai mudar? Você vai ficar de novo igual o recém-formado da graduação, com o diploma da pós agora. Um ano depois. Um ano depois. Será que você aproveitou o seu ano? E aí, bom, caminhando aqui nessa conversa, nesse brainstorm aqui, né, falando desse público, né, desse assunto, o que você teria para falar para esse graduando, ele está no final da graduação, ou que é recém-formado, né, assim, tem tempo ainda para ele? O que ele faz? Qual caminho ali você pode sugerir para ele ali? Cara, o meu tempo mais proveitoso, assim, na graduação foram os 6 meses finais, que eu tive que adiar meu TCC, a entrega do TCC, então foram 6 meses que eu nem devia estar mais na faculdade, que foi correspondente ali a um 11º período. Foi o momento que eu tive as experiências mais ricas, que foi o momento que eu senti que eu aproveitei o máximo possível ainda da graduação, essa posição de aluno ainda. E, cara, o tempo vai passar de qualquer maneira. Daqui 10 anos, vai chegar 10 anos. Daqui 2 horas, essas 2 horas vão chegar. Então, nunca é tarde para começar. E principalmente no final da graduação, que a gente olha para trás, vê a construção que a gente fez, aquilo que a gente poderia ter feito melhor, aquilo que a gente não fez e aquilo que a gente fez muito bem. Cara, sempre tem tempo. E para mim, esse finalzinho, esses últimos 6 meses foi crucial, assim, para poder me impulsionar de vez e mostrar para mim que realmente é essa profissão que eu gosto, é isso que eu quero seguir e é isso que eu quero fazer. Você falando aqui, a gente veio junto no caminho aqui, falando de vários assuntos, menos nada do que a gente foi falando aqui hoje. E aí você me falando agora, eu tô lembrando de quando você me falou isso, que faltava 6 meses. Você lembra? A gente tava sendo do evento de coluna, né? Que você tava lá no ajudando, você falou, cara, falta 6 meses para formar, eu não sei o que eu faço, vou fazer só o TCC. Né? Você super preocupado e ouvindo agora você falar o quanto que isso foi proveitoso, é muito legal de ver como que a gente não tem um caminho certo, não tem a rigidez, a gente tem que ir construindo ele sabendo onde quer chegar. Né? Isso para mim é o principal. Você ter em mente aonde quer chegar, basear suas escolhas hoje pensando nisso e confiando que tem muita coisa acontecendo quando nada está acontecendo na superfície. Eu sempre falo isso, sempre uso essa analogia da semente. Quando você planta uma semente na terra, você começa a regar, começa a cuidar, a adubar dessa semente. Passa 1, 2, 3 semanas e nada acontece na superfície, não surgiu nada ali ainda, mas tem raízes ali crescendo para baixo que a gente não consegue enxergar hoje, mas que daqui 6 meses, daqui 1 ano, nesse momento hoje, elas vão fazer sentido lá atrás. Então eu percebo que nesse momento, eu lembro bem desse evento, foi um ótimo evento por sinal, a gente saiu junto ali conversando e eu tava naquele momento de, cara, o que eu vou fazer agora? Eu tenho só meu TCC para entregar, eu tenho mais 6 meses de graduação, o que eu vou fazer? Então, naquele momento, estava tudo escuro, estava tudo cheio de neblina, não estava conseguindo enxergar lá na frente. Não estava conseguindo enxergar esse ano que passaria e que a gente chegaria aqui hoje, com esse tanto de coisa que já aconteceu para trás. Então, assim, esse medo, ele vai fazer parte e a gente tem que aprender a conviver com isso, sabe? De abraçar o incerto, de abraçar essa vulnerabilidade nossa e fazer o melhor que a gente pode, confiando que as coisas vão acontecer e vão dar certo. Outro ponto que eu penso, pegando na sua resposta, tem que dar tempo ao tempo, né? E a gente precisa construir nesse tempo. E tem situações que elas fogem um pouco da nossa capacidade de acelerar o tempo, né? Então, eu falo isso bastante com meus alunos também, que a gente vai construindo a nossa carreira e quanto mais a gente constrói, mais a gente vai tendo robustez para construir mais. Eu faço uma pergunta para meus alunos sempre, que o profissional de sucesso, que é visto muito bem pelo mercado, pelos clientes,
quanto mais ele tem sucesso, mais sucesso ele vai ter. Porque se alguém vai tratar com você, sai falando muito bem de você, fala, ó, tratei com o Vinícius, foi super resolutivo e etc. Essa pessoa já coloca na cabeça do próximo que ele está indicando um voto de confiança em você. A pessoa já fala, não, eu vou lá no Vinícius. Por que eu vou lá no Vinícius? Porque ele resolveu o problema da minha amiga, da minha mãe, do meu filho, do meu pai. Ele já vai à clínica preparado para melhorar. Ele já chega completamente numa relação de confiança com você, e qualquer coisa que você falar, qualquer coisa que você fizer, não sendo algo completamente fora da caixinha, não sendo algo completamente maluco, esse paciente ele vai seguir. E a chance dele melhorar de fato é muito grande. Então, quanto mais sucesso você tem, a tendência é que você tenha mais ainda. Porque as coisas vão conspirando a favor. E as pessoas já vão chegando com confiança, elas já vão chegando felizes da vida. Elas já te escolheram para ser a pessoa que vai guiar a reabilitação delas. Isso a gente constrói com o tempo. Né? Quanto mais eu atender, mais pessoas vão sair satisfeitas, mais pessoas vão servir como pessoas que vão espalhar a semente, que vão espalhar a ideia. Isso é o tempo. Nós não vamos adquirir de forma rápida, não tem jeito de acelerar esse tempo. E a gente precisa ter paciência. Né? E hoje em dia, nessa velocidade de informações que o mundo vive, nessa geração mais nova, você faz parte dela talvez, que veem as coisas acontecendo de forma imediata, riquezas absurdas imediatas, né? De repente uma pessoa que trabalhava como uma profissão menos valorizada e menos remunerada tem uma ideia e se transforma num grande empreendedor, numa pessoa de grande riqueza, de grande sucesso, de grande fama. A nossa profissão, raríssimas vezes, vai nos permitir isso. Ela vai ser uma profissão que vai ser construída com o tempo, com o trabalho, com a persistência, né? E isso é um ponto que a gente precisa colocar na cabeça de vocês que são mais jovens, de vocês que estão iniciando a carreira, das pessoas que ainda estão na graduação, de que faça a sua parte, tenha consistência, tenha resiliência, que as coisas vão acontecer com o tempo, de uma forma natural, sem desespero. E que a apreensão e que a nebulosidade que você disse, a escuridão, faz parte também. Chega um certo momento que ela se afasta e que as coisas clareiam, que a gente segue em frente, né? Eu acho que isso resume bem o ganho de maturidade. Né? Acho que a gente precisa de amadurecer e, com o tempo, convivendo com pessoas que já passaram por esse processo, né? Que sabem, que você acompanhando, você sabe que não foi fácil para ninguém, que vai chegar lá, né? Como construir isso, esse passo a passo. Então, acho que isso o Rick colocou bem legal ali, que é essa construção da maturidade profissional ali de cada um, né? Maravilha. Cara, eu acho que nós conseguimos atingir aqui o ápice da nossa discussão como a gente queria. Eu acho que isso vai fazer sentido realmente para muita gente, para as pessoas que estão na nebulosidade, mas para as pessoas que, como eu e o Thiago, estamos teoricamente um pouco à frente dessa nebulosidade. A gente já passou por ela, a gente ainda passa por algumas nebulosidades, claro, mas a gente já passou por essa nebulosidade inicial e a gente já aprendeu a lidar com ela, e que a gente tem vocês, a gente tem a sorte de ter vocês que estão iniciando a carreira ao nosso lado, para trazer todo o vigor, toda a força de trabalho e as ideias novas no nosso dia a dia. E o nosso papel é transformar vocês em profissionais de sucesso e dando a tranquilidade que vocês precisam para esse momento, para conseguirem desenvolver tudo isso que a gente conversou por aqui. Vini, eu queria te agradecer, cara, imensamente o aceite ao convite, a sua participação. Para contextualizar finalmente aqui, o Vinícius é um profissional extremamente bem engajado e extremamente bem sucedido. Eu acredito que esse ano seu seja um ano muito diferente de muitos dos profissionais que formaram com você há um ano atrás, tá? O seu ano foi certamente um primeiro ano muito promissor e por isso que a gente te escolheu para estar aqui conosco. Então, brigadíssimo pela participação, obrigado pelos ensinamentos e é isso aí, Thiagão. É isso aí, Vini. Faço minhas palavras do Rick aí. Obrigado por você ter aceite o convite aqui. E queria ouvir suas considerações finais aí pra galera que tá ouvindo aí, né? Não, eu que agradeço o convite. Fiquei muito apreensivo, mas muito feliz também pela oportunidade. Para mim é muito leve, muito gratificante dividir o dia a dia da clínica com vocês. Todo dia é um aprendizado, e como mensagem final eu queria deixar isso bem claro, assim, da gente
adotar sempre essa posição de aluno, de aprendiz, de sempre calçar a sandália da humildade ali, se rodear de pessoas mais experientes, pessoas que já trilharam o caminho que a gente está começando a trilhar agora e essa parceria é muito boa, igual o Rick comentou, a novidade, o vigor, a força de trabalho junto com a experiência, com a sabedoria de pessoas que estão aí há muito mais tempo, isso aí é uma receita que pode gerar bons frutos. Então, tenham paciência, aprendam a viver o momento, sempre de momento a momento, e as coisas acontecem no tempo certo. Então, é isso. É isso aí, pessoal. E o Vini falando, eu olhei pra baixo, esqueci, eu tenho aqui no meu braço escrito, né? O segredo do sucesso é a constância do propósito, né? Então, acho que é um pouco disso, né? E, pessoal, agradecer a todo mundo que nos ouviu aí, né? Pedir para nos seguir nas nossas redes sociais, né, Rick? O DayUcast. Seguir também no Instagram, o Day Unity Education. Né? A gente sempre trazendo coisas novas lá, né? Desse mundo acadêmico e prático, né? Trazendo um pouco do nosso dia a dia agora, lá na clínica, lá. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, segue lá, manda uma mensagem pra gente. Nós estamos lá para comunicar com vocês aí. Valeu demais. Valeu, Rick. Valeu, Vini. Valeu. Maravilha, pessoal. See you later, alligator. Valeu.